Muito bem, continuando então em Daniel 7,15, você tem que ver o comentário anterior a esse, nós paramos aqui em Daniel 7,15. Quanto a mim, falando das visões que Daniel teve, o meu espírito foi abalado dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Qual visão? A visão daquele leão com asas, a visão do urso com 3 costelas na boca, a visão do leopardo com 4 asas e 4 cabeças, a visão daquele quarto animal, tinha dentes como de ferro, chifres, o chifre menor, tudo isso, espantou a Daniel dessas visões. E cheguei-me a um dos que estavam perto, a um dos que estavam vendo aquela visão, seres provavelmente angelical, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Ele também viu o ancião de dias, viu os tronos, os anciões, e o filho do homem vindo sobre as nuvens. E me disse, e me fez saber a interpretação dessas coisas. Vamos para agora a interpretação das coisas, dessa visão maravilhosa, impressionante, que Daniel teve, de nós sabermos a interpretação dessa visão agora, que é a parte importante, Essa visão lembra um pouco a estátua, mas a visão é essa aqui, o leão, o urso, os animais e também o ancião de dia com seus tronos e o filho do homem vindo sobre as nuvens. Vamos para a interpretação. Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão. Então ele mostra que esses 4 animais representam 4 reis, 4 impérios, mas os santos do Altíssimo, no final é os santos do Altíssimo que receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo, Daniel escrevendo, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. O que mais chama atenção foi o 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, as unhas de metal. Que animal diferente, é uma espécie de um animal mutante, como unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava, devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés que sobrava. E também das 10 pontas, essas pontas que eram chifres que tinha na cabeça, e da outra que subia, diante da qual caíram 3 daquela ponta, que digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que a das suas companheiras. Essa ponta sobressaía, essa ponta pequena, a boca fala grandes coisas, o olho conhecimento, aponta para o anticristo. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Essa ponta, o anticristo, vai fazer guerra contra os santos do Senhor e ainda vai vencer. É isso que chama a atenção de Daniel. Até que veio o ancião de dias. Aí o ancião de dias, que aponta para Deus, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. Está vendo? Por isso que Paulo diz, não sabeis vós que vós, os santos, hão de julgar o mundo, se havemos de julgar os anjos, quanto mais há coisas presentes. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Vai chegar o tempo em que os santos possuirão o reino, O reino passou a ser do nosso Cristo. Diz Apocalipse que o reino passou a ser
do nosso Cristo, não é? E de seus santos, e possuirão o reino. Disse ainda, o quarto animal será o quarto reino da terra, aqui ponta para o Império Romano, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Realmente Roma dominou com grande poder e pisará os pés e as fará em pedaços, né? Por onde os romanos passavam, era uma destruição total. Disse assim, quarto animal, né, será o reino, o qual será diferente, pisará os pés, fará em pedaços, verso 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. O Apocalipse também fala, na carta a Esmirna, de 10 reis. O Apocalipse 17 também aponta para 10 reis. E depois desse levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Aqui o anticristo, que se levanta e abate ainda os 3 reis, parecendo mais do que eles. E daqui a pequena boca, a razão da pequena boca, verso 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Ele vai proferir palavras de blasfêmia, vai lutar contra os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Até o calendário ele quer mexer, ele vai mudar os tempos e a lei e serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Aqui tempos e metade de um tempo. A gente interpreta isso como 7 anos da tribulação, metade de um tempo é 3 anos e meio, mas ele estará reinando durante esse tempo, um tempo e tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio. Mas o juízo estabelecerá, eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. Então ele tem um domínio, mas seu domínio será tirado no final. Os santos do Altíssimo irão reinar, apesar que ele vai fazer guerra e vencer aos santos do Altíssimo. Verso 27, e o reino e o domínio e a majestade do reino debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. No final, o reino passa a ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e será dado aos santos do Altíssimo, né? Onde irão reinar com ele durante o milênio, a época áurea do reino do Filho do Homem, que vem sobre as nuvens, que o verso 14 diz, será dado domínio, honra, reino, para que todos os povos, nações e línguas o sirvam. Mas até aí vai haver esse quarto animal, esse pequeno chifre, que vai tentar ter domínio sobre o tempo e metade do tempo. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. Novamente, confirmando o que o verso 14 diz, o verso 27 confirma que o reino de Cristo será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Um reino eterno onde todos os domínios lhe servirão e o obedecerão. Aqui findou a visão. A visão se finda, não é? Certamente essa visão continua também no tempo de João, no Apocalipse, mas essa visão do capítulo 7 é algo tremendo, é uma visão. Daniel é também um homem visionário. Nós, quando gravamos o profeta Ezequiel, falamos o profeta das visões, mas Daniel também é bem visionário. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam. Daniel estava admirado com aquilo. E isso afetou até o seu semblante, mudou-lhe um semblante de preocupação. Não é? Muita gente acha que o servo de Deus nunca tem preocupação nenhuma, está tudo bem. Mas olha o que Daniel vai dizer. Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam,
como Nabucodonosor também ficou espantado, como Belsazar, Daniel também se espanta com isso. Muito me espantaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Faz lembrar Maria, que guardava todas as coisas no seu coração, em Lucas 2. Então, Daniel viu essa visão, uma visão tremenda, uma visão apocalíptica do fim. Menciona esse quarto animal, o chifre, o olho, a boca, falava coisas grandes. E ele guarda tudo isso no seu coração, apesar de registrar no seu livro, muita coisa ficou guardada no seu coração. Agora nós vamos entrar no capítulo 8, né? Com isso encerramos o capítulo 7, a visão dos 4 animais, 4 impérios mundiais, a visão do pequeno chifre. Agora nós vamos para o capítulo 8. O capítulo 7 termina com o 4º império mundial. O capítulo 8 vai falar agora do 3º império mundial, que é o império grego. Não é? Esses 2 impérios serão importantes, principalmente na época de Cristo. O grego vai estabelecer a língua do império de Alexandre o Grande, e o romano vai ser aquele que vai crucificar o Filho de Deus. Né? Vai ser dado o poder de vencer os santos. Eles também destruíram a cidade de Jerusalém no ano 70, espalharam os judeus por todo o mundo, não é? Conforme descreve aqui, como seria espalhado. Agora o capítulo 8, a visão de um carneiro e um bode. O carneiro e o bode. Quando Jesus vier, separará os bodes das ovelhas, que nós vamos ter a visão de um carneiro peludo, representa a Grécia. Na Macedônia havia muitos carneiros, bodes, né? Então é a representação da Grécia, né? O carro Doge também é representado por um carneiro, um bode. Então essa é a representação da Grécia aqui. No capítulo 8, contém detalhes e predições sobre o Império Persa e Grego. As predições sobre o Império Grego estão relacionadas com Israel. Cronologicamente, o capítulo 8 também precede o 5 e tem lugar no ano 3º de Beltesazar, mas é depois do capítulo 7. Né? Daniel diz que no ano 3º, no capítulo 7 foi no ano 1º, no ano 3º de Belsazar, verso 1, ao passo que o capítulo 5 marca o final do governo de Belsazar, 5:30. Portanto, quando essa visão ocorreu, Daniel ainda continuava exilado na Babilônia. 8:2, ele diz que estava na cidadela de Suzã, não é? Ele estava na cidadela de Suzã, perto do rio Ulai, era a fortaleza de Suzã, que era a capital do Elão, que era a residência do inverno dos reis persas. Aí tem lugar também a história de Neemias e Ester. O rio Ulai é atualmente chamado de Shapur. Suzã é mencionada apenas esta vez no livro Daniel. Na visão que o profeta teve, que é descrita no capítulo 8, o carneiro e seus 2 chifres refere-se à colisão Medo-Pérsia. Aquele carneiro que visse são os reis do Médio e da Pérsia. Isso fala no capítulo 8, verso 20. Ele representa em Daniel 7:5 por um urso. Os 2 chifres fala da dualidade do Império Médio e Pérsia. E o chifre mais alto, um mais alto que o outro, verso 3, é que a Pérsia, apesar de ser mais recente do que a média, tornou-se proeminente e subiu mais no poder. Em 550 a.C., Ciro, um persa, rebelou-se contra os medos, que até então detinham o poder, e tornou-se o mandante desses 2 reinos. Assim se engrandecia, verso 4, é uma alusão à Médio-Pérsia. De fato, esse império tornou-se grande em suas conquistas, seus feitos e proezas. Não é? O reino da Grécia, do capítulo 8, 5:8, é representado por um bode.
enquanto que o carneiro com 2 chifres é o Império Médio Persa. Agora o bode é representado pelo reino da Grécia. O bode peludo é o rei da Grécia, verso 21. Em Daniel 7,6, ele é representado por leopardo. O chifre notável do bode é Alexandre o Grande, um dos homens mais brilhantes dos tempos antigos, rei da Macedônia, fundador do helenismo, gênio militar e propagador da cultura grega, foi o grande imperador grego. Os versos 6 e 7 do capítulo 8 falam da arremetia furiosa e irresistível dos seus exércitos. Alexandre chegou a declarar que não trocava um dos seus soldados por 1000 de qualquer outro exército, de tão bem treinado que eram seus soldados. Em 12 anos de reinado, Alexandre tinha o mundo a seus pés. Morreu em 323 a.C., na Babilônia, aos 33 anos de idade. No verso 8, vemos a profecia da divisão do Império Alexandre entre 4 de seus generais após sua morte. Cassandro ficou com a Macedônia, Lisímico com a Trácia e quase toda a Ásia Menor. Seleuco ficou com a Síria, Babilônia e Palestina, e Ptolomeu ficou com o Egito. Essas 4 divisões correspondem hoje, em parte, à Grécia, Turquia, Síria, Iraque e Egito. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, Daniel 8, 9. Refere-se ao rei Seleusta, que é Antíoco Epifânio, o opressor de Israel do Antigo Testamento. Antíoco Epifânio também pode ser chamado o anticristo do Antigo Testamento, que precedeu da Síria e uma das divisões do Império Grego, de que já falamos, né? O termo Seleusta deriva do general Seleuco, Nicator, fundador da dinastia dos reis gregos da Síria, na qual, na partilha do Império de Alexandre, coube a ele a Síria, a Ásia Menor e a Babilônia, tendo por capital como Antioquia, que é mais tarde chamada Antioquia da Síria. Antíoco Epifânio é o chifre pequeno de Daniel 8, 9, não confundir com o chifre de Daniel 7. É chamado o anticristo do Antigo Testamento, e tal perseguição infligiu ao povo judeu no século II a.C. Esse é chamado período interbíblico, ou período entre os 2 testamentos, Antigo e Novo. É também Antíoco responsável pela Guerra dos Macabeus, como é chamado na história de Israel. O período que compreende entre Malaquias e Mateus é antibíblico e é cerca de 400 anos. Antíoco, que reinou de 175 a 167, decidiu exterminar o povo judeu e sua religião. Chegou a proibir o culto a Deus, recorreu a todo tipo de tortura para forçar os judeus a renunciarem à sua fé. Isso deu lugar à famosa revolta dos Macabeus. Nós não aceitamos os livros de Macabeus como canônicos, mas sim são livros históricos. Se você quiser entender mais período interbíblico, você pode ler os livros dos Macabeus. São 4 livros na Septuaginta, 1º, 2º, 3º e 4º Macabeus. Todos estão na Septuaginta, que é a tradução grega, e inclui esses livros. Nas Bíblias católicas, eles são chamados deuterocanônicos. Deutero quer dizer segundo canônico, como um segundo cânon. E as igrejas católicas rejeitou em 1546, no Concílio de Trento, 3º e 4º Macabeus, mas aceitou 1ª e 2ª
no seu cânon, das Escrituras no Antigo Testamento. Então, ali são livros históricos. A revolta dos Macabeus, uma das páginas mais heróicas da história de Israel. Epifânio quer dizer o magnífico, assim chamado por seus amigos. Seus inimigos o clamavam Epimânio, que quer dizer louco no grego, né? Antíoco prefigura o anticristo. No capítulo 8, do verso 9, está escrito: eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo, na ira, porque essa visão se refere a um tempo determinado do fim. Logo se vê que esse quadro falava de outro que se cumpriria no tempo do fim. Nós temos um cumprimento imediato e um cumprimento mais distante das profecias no livro de Daniel. Essa profecia, ela se cumpre algumas vezes. Ela se cumpriu no tempo de Antíoco Epifânio, cerca de 167 anos antes de Cristo. Mas Jesus também mencionou a abominação da desolação, da qual profetizou Daniel, e ela vai se cumprir em Mateus 24:15, no ano 70 também, quando o general Tito destrói o segundo templo, e no ano 70, então, nós vamos ver o cumprimento novamente dessa profecia, e parece que ela irá se cumprir uma terceira vez, no futuro mais distante, no aparecimento do anticristo. O anticristo, portanto, deverá surgir de uma das 4 divisões do Império Grego, certamente a divisão que pertencia à Síria, sendo Antíoco um tipo, uma sombra do anticristo, certamente procederá do mesmo lugar. Talvez por isso que, ao ser mencionado o anticristo em Apocalipse 13, ele a besta, é primeiramente mencionado com a semelhança de um leopardo, Apocalipse 13:2. Ora, o leopardo é exatamente o animal que simboliza a Grécia, Daniel 7:6. As perseguições de Antíoco aos judeus, Daniel 8:9-14, há vários pormenores interessantes. A terra gloriosa é uma referência à terra de Israel. O exército, céu e estrelas parece uma referência aos sacerdotes e levitas. E compare também o verso 11-13. As perseguições de Antíoco contra os judeus encontram-se também nos versos 10-13. 2.300 tardes e manhã, literalmente corresponde a 1.150 tardes, 1.150 manhãs, que equivale a 1.150 dias, porque uma tarde e manhã perfazia um dia no sistema judaico, Gênesis 1:5. Geralmente isso aconteceu por causa da supressão dos sacrifícios diários no templo de Antíoco, e esses 1.150 dias representam exatamente 3 anos e meio, praticamente, nos versos de Números 28. A contagem de 1.150 dias forma uma decorrida profanação do templo por Antíoco e sua purificação por Judas Macabeu em 165, segundo a história secular. Esse texto também de Daniel 8:23 foi usado por um pastor batista, e ele calculou 2.350 tardes e manhã, em vez de ele considerar dias, ele considerou como anos e calculou o tempo de Daniel e fez a predição da volta de Cristo em 1843. Como não aconteceu, ele mudou para 1844, dizendo que havia um erro entre o ano 1 a.C. e o ano 1 depois, eliminando o ano 0, aí ele falou que errou. 1844 profetizou que viria Cristo, não veio. Profetizou 2 datas, uma em março e outra em outubro. Não aconteceu, mas aí foi quando deu o movimento do Adventismo do 7º dia, com Ellen White, dizendo que Cristo voltou e entrou no santuário celeste. Não é? Mas é uma interpretação errada de Daniel 8:23. Mais pormenores sobre a Grécia, prefigurando o tempo do fim,
diz a respeito o chifre grande do verso 21, que representa Alexandre o Grande. Antíoco prefigura o futuro anticristo, verso 23 a 25, e há fatos não aplicáveis a Antíoco como uma personagem futura, e refere-se aos tempos do fim. Antíoco foi cumprimento parcial dessa profecia, o anticristo, e será um cumprimento cabal através do anticristo. Uma antivisão da guerra do Armagedon nós encontramos também em Daniel 8, 25, e levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Isso é um quadro do Armagedon apocalíptico, de acordo com Apocalipse 16, quando o poder gentílico mundial, sob o comando do anticristo, será sobrenaturalmente destruído por Cristo na sua vinda. No verso 27 do capítulo 8, diz que não havia quem entendesse a visão, que era tão terrível, que Daniel chegou a adoecer. Eram profundas revelações, abarcando o futuro imediato e o futuro remoto da nação judaica. Ao declarar que não estava entendendo a visão, Daniel estava revelando a sua humildade. E isso também faz no final do seu livro, quando diz em Daniel 12, 8, eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? É uma grande lição para todos que anunciam as coisas de Deus. Nós nunca podemos entender tudo, a não ser que Deus nos revele. E aí que está o mistério das Escrituras. Como nós dissemos, Daniel 8, nós vamos ver então a visão do carneiro, que representa o Médio Persa, e o bode peludo, a Grécia. Até Daniel 7, 28, o texto era aramaico, conforme dissemos. Mas agora Daniel 8 volta a ser escrito em hebraico, o texto, novamente, e focaliza mais no segundo império e no terceiro império, Grécia. Vamos então ao capítulo 8 de Daniel, um capítulo importante, não é? Mencionando mais o império Medo-Persa, como cai diante desse bode peludo que é a Grécia. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me em visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Aquela que apareceu no princípio foi no ano primeiro. E aí ele vai dizer, vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, a visão que eu estava junto ao rio Ulai. Olha a descrição de Daniel junto ao rio Ulai. Ezequiel também teve visões junto ao rio Quebar, mas aqui ele está junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, a qual tinha duas pontas, dois chifres, duas pontas. Note que aqui ainda a Babilônia não caiu sobre o Império Medo-Persa. Tinha duas pontas, o carneiro. E as duas pontas eram altas, duas pontas altas, mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu por último. A mais alta representa Ciro, que vai ter domínio sobre os medos. E vi que o carneiro dava amarradas, ou seja, amarrada empurrava de um lado para o outro, para o ocidente, para o norte, para o meio-dia. E nenhum animal podia estar diante dele. Esse carneiro aqui era feroz. Quem se aproximava levava uma amarrada, ou seja, uma chifrada, né, que era lançado para o norte, para o ocidente. E não havia quem pudesse livrar da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então o carneiro estava se estabelecendo ali, se engrandecendo, tomando domínio. Agora, verso 5. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente. Bode, a Grécia, vinha do ocidente sobre a terra. Esse bode vem voando. Note que ele vem,
o bode, mas sem tocar no chão. Era um bode voador, não é? A velocidade. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Era um bode, mas um bode quase que parecido como um unicórnio, porque ele tinha uma ponta notável entre os olhos. Essa ponta representa Alexandre o Grande. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha duas pontas. Olha que ninguém podia conter, mas ele se dirigiu ao carneiro, que tinha duas pontas, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto e sua força. Veio contra ele, contra o ímpeto e sua força. E vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele e feriu o carneiro. Feriu, aqui vai tirar, Alexandre vai tirar o domínio dos persas, não é? Ele vai vir contra o rei da Pérsia e vai tirar o domínio. E lhe quebrou as suas duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Não é? Então a Pérsia vai cair em torno do ano 333, a Pérsia cai diante de Alexandre o Grande. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira. Aqui está falando da grandeza da Grécia. Se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela ponta foi quebrada. Lembra aquela grande ponta? E subiu ao seu lugar 4 notáveis para 4 ventos do céu. Então, quando a ponta se quebra, quebra em 4 notáveis, não é? Esses 4 notáveis são os 4 generais de Alexandre, que nós já mencionamos. Cassandro, que vai ficar com a Macedônia. Licímaco, com a Trácia e quase toda a Ásia Menor. Seleuco, que ficou com Síria, Babilônia e Palestina. E Ptolomeu com o Egito. Com a morte de Alexandre, foi dividido, subiram 4 notáveis para 4 ventos do céu, 4 generais. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. Essa ponta pequena aponta para Seleuco, essa ponta aí da qual ele vai para o oriente, para a terra formosa. A terra formosa é uma referência a Israel. E se engrandeceu até o exército dos céus. Ele vai ficar grande, vai proferir blasfêmias até contra o exército dos céus. E algum do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. Esse exército que ele vai deitar por terra são os levitas, sacerdotes, e ele vai pisar contra eles, essas estrelas que vão ser derramadas diante da profanação que ele vai fazer no templo. No livro de Macabeus diz que ele mandou queimar todas as escrituras dos judeus. Ele profanou o sábado, ele proibia a circuncisão e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Ele proibiu os sacrifícios no templo em Jerusalém, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue como sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Quer dizer, ele fez tudo isso contra os santos, que é o povo de Deus, e prosperou. Depois, ouviu um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, um santo aqui falando a outro: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados?
não é? Eles foram pisados, o templo, pelas tropas de Antíoco Epifânio IV aqui, isso que deu a revolta dos Macabeus. E ele me disse, até 2.300 tarde, manhã, e o santuário será purificado. Esse cerco de Antíoco Epifânio, 2.300 tardes, representa 1.150 dias, que é a metade, e é um período de aproximadamente 3 anos, quando o Antíoco Epifânio tomou a cidade, proibiu, e foi o que deu a revolta dos Macabeus. 3 anos e meio. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que me apresentou diante uma como a semelhança do homem. Conforme Daniel procurava entender, lhe apresentou um semelhante ao homem. Aqui são outra aparição, provavelmente de Cristo, uma prefiguração, uma cristofania, né, semelhante ao homem de Cristo aparecendo. Há no livro de Daniel várias aparições, não é? Uma delas, no capítulo 3, o quarto homem da fornalha de fogo, que o próprio rei disse que era semelhante ao filho dos deuses. Agora esse vem apresentar a Daniel na semelhança de um homem. No capítulo 7, ele também viu o filho do homem vindo nas nuvens. E ele vai ter essa visão maravilhosa. Mas esse semelhante ao homem é o anjo, na verdade, é o anjo Gabriel que vai aparecer a ele. O mesmo anjo que anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias e o mesmo anjo que anuncia a Maria o nascimento de Jesus, não é? Semelhante ao homem. Gabriel significa varão de Deus. Então, e ouvi uma voz de homem nas margens do Lai, o qual gritou e disse: Gabriel, note que o semelhante ao homem vai dar ordem a Gabriel, ao anjo, para dar a entender a Daniel a visão. Então ele ouviu esse semelhante ao homem, que é uma aparição de Cristo, uma cristofania, que vai dar ordem ao anjo Gabriel, e ouvi a voz de homem nas margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Gabriel é o anjo que vai ajudar Daniel a entender a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado. Zacarias também ficou assombrado, Maria também veio um grande temor a ela, e caí sobre o meu rosto. Mas ele disse: entende, filho do homem. Também Daniel é chamado de filho do homem, como Ezequiel. Entende, filho do homem, porque essa visão se realizará no fim do tempo, entende? E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido, quase que anestesiado. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Não é? Também um anjo mostrava as visões a João no Apocalipse. E aqui é um anjo que vai mostrar e fazer Daniel entender. Daniel ficou adormecido, caiu aos seus pés, não é? Quase como que anestesiado, e ele veio, tocou nele, né? Estando ele falando comigo, caí com meu rosto adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé, colocou Daniel em pé novamente, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Esse tempo do fim está se aproximando do final. Aquele carneiro que viste com as duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Daniel vai ver, mas olha que isso aconteceu no ano 3º de Belsazar. Por isso, quando Daniel viu a escrita, já sabia que era o final do reino de Belsazar. O tempo do fim aqui não está se referindo ao fim do mundo, o tempo de todas as coisas, mas o tempo do fim da Babilônia. Tem que se entender isso, não é?
Aquele exercerá no tempo do fim. Qual fim? Fim da Babilônia, o fim do reinado de Belsazar. Então, aqui é o tempo do fim. Aquele carneiro que visse com as duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Já avisou. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. É aqui que muita gente acha, como a Grécia só apareceu no ano 300, que Daniel, o livro de Daniel deve ter sido escrito no 2º século, né? Até depois que Antíoco Epifânio invadiu. Alguns colocam o livro de Daniel no ano 150. Como é que Deus já ia revelar a Grécia? Mas acontece que Deus poderia revelar sim. Deus vê o futuro, Deus conhece o futuro das nações. É que esses intérpretes aí que dão mais uma visão humanista à Bíblia do que sobrenatural, aí eles datam o livro mais para frente, por causa da descrição da Grécia, capítulo 8, por causa da ideia de Antíoco Epifânio, capítulo 11. Mas nós cremos que Deus pode revelar e que Daniel escreveu isso exatamente no ano 3º de Belsazar, como ele descreve, não é? Então, Grécia, a menção da Grécia que se deu lá no ano 330 a.C., Deus poderia ter revelado Daniel. É o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, Alexandre o Grande. Claramente, Gabriel está explicando a Daniel a visão. O ter sido quebrado, levado em 4 lugares, significa 4 reinos que se levantarão. Já falamos, Cassandro, Lisímaque, Seleuco e Ptolomeu se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Claro, 4 dividido é melhor do que 1, não é? Que estava unido com Alexandre o Grande. Mas no fim do seu reinado, aqui o fim da Grécia, também chegaria. No fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz, de cara, e será entendido em adivinhações. Esse rei feroz que vai se levantar, no fim, representa exatamente o Império Romano. Será entendido em adivinhações e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. E esse aqui, antes desse rei feroz, é Antíoco Epifânio, né, que se levanta antes da Roma, não é? Será feroz, entendido em adivinhações. Antíoco Epifânio parece que era feiticeiro. E ele se fortalecerá, e a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Note que ele tinha uma fonte de poder atrás dele. Isso aqui está se referindo a Antíoco Epifânio IV. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Aqui, exatamente, está apontando para esse anticristo do Antigo Testamento, Antíoco Epifânio IV. Ele vai se levantar contra o povo santo, Palestina, virá a Jerusalém, profanará o templo. Na verdade, ele vai sacrificar uma porca, vai trazer a abominação da desolação. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Ele vai trazer engano, não é? É uma espécie mesmo do anticristo. E no seu coração se engrandecerá o orgulho do coração, a soberba, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrantado, não é? Olha, por causa da tranquilidade. Diz que Antíoco Epifânio atacava no sábado, que era o dia de descanso dos judeus, quando ele atacava. Então a tranquilidade pode se referir aos ataques que ele fazia no dia que o povo estava descansando. Não é? Destruirá muitos. E ele vai se levantar contra o príncipe dos príncipes.
o príncipe dos príncipes, é uma referência ao próprio Salvador. Príncipe do príncipe, mas sem mãos será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita, aquelas 2.300 tarde e manhã, que o pastor lá de Nova York, Batista, calculou erradamente, não é? Essa visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Essa visão das tardes e manhã representava os 3 anos de cerco que Antíoco Epifânio faria. E eu, Daniel, depois dessa visão, presta atenção, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. Daniel ficou enfermo depois dessa visão alguns dias e tratei do negócio do rei. Espantei-me acerca da visão. Daniel estava espantado acerca daquela visão e não havia quem a entendesse. Até Daniel mesmo, o anjo Gabriel revelando, ele ficou enfermo e não havia até quem entendesse. Isso mostra a humildade de Daniel, que nem sempre o servo de Deus entende tudo, que há visões que mais para frente vai se entender, não é? Com isso encerra o período das visões, ainda durante o reinado de Belsazar, rei da Babilônia. Nós temos a primeira, que foi no primeiro ano, no capítulo 7. Temos a segunda visão, que foi já no terceiro ano de Belsazar, e Daniel a relata. Agora, no capítulo 9, que nós vamos entrar no próximo vídeo, fala da oração de Daniel e as 70 semanas. E isso já se deu no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, que é Xerxes, né? E foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Vai se dar, então, essa terceira. Muito bem, se você gostou desse vídeo, coloque aí o sinal de joinha, ajude-nos a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. E nós vamos voltar, só falta 4 capítulos para concluir Daniel. Vamos voltar para o capítulo 9, muito importante, as 70 semanas. Daniel, o único profeta que prevê com precisão a vinda do Messias e o tempo que ele viria através das 70 semanas de 7 anos. E também nós vamos ver um anjo que anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias, capítulo 10. Capítulo 11 volta também o período Reino do Norte, de Antíoco Epifânio, com o Egito, Reino do Sul, capítulo 11, e finalmente o 12, encerrando o livro. Não é? Mais visões vai vir, então. Não perca o próximo vídeo e aprenda mais sobre esse livro maravilhoso, que é o livro de Daniel. 27º do Antigo Testamento, corresponde ao 27º do Novo, que é o livro de Apocalipse, 12 capítulos, 357 versos, visões maravilhosas, não é? No livro de Daniel, que fala desses impérios do tempo dos gentios. Amém? Com isso nós concluímos. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.